Vamos analisar hoje a história de um acordo de paz que parecia histórico, sabe? Criado para trazer um pouco de estabilidade para uma região que vive no limite. Mas a gente vai ver como esse acordo virou pó em um piscar de olhos. Olha só que coisa, a cronologia é impressionante. Num dia, anunciam um cessar-fogo de 2 semanas, trazendo aquela pontinha de esperança. Só que em menos de 24 horas, essa esperança não só some, como se transforma em cinzas. E aí, claro, fica a grande pergunta, né? Como é que uma coisa dessas acontece? O que deu tão errado e por que tão rápido? Por que um acordo tão importante simplesmente desmoronou desse jeito? Bom, para a gente começar a entender essa confusão toda, a gente tem que olhar para os dois lados da história. Vamos começar pelo que o Irã está dizendo, pelas acusações que eles fizeram. Para o Irã, a coisa é bem clara. Eles apontam o dedo para 3 violações diretas do acordo. Primeiro, alegam que seu espaço aéreo foi atacado. Segundo, que os Estados Unidos simplesmente negaram publicamente o direito deles de enriquecer urânio para fins pacíficos, algo que, segundo eles, já estava combinado. E o ponto talvez mais crítico de todos, que o Líbano, que deveria estar protegido, foi atacado quase que imediatamente. E a resposta iraniana foi, digamos, bem drástica. Eles foram lá e fecharam o Estreito de Hormuz, que é uma das rotas marítimas mais importantes do mundo. Foi um recado bem claro, basicamente dizendo que para eles o acordo estava morto e enterrado. Ok, essa foi a versão do Irã. Mas, como sempre, existe o outro lado da moeda. Agora a gente vai ver a contranarrativa, a história contada pelos Estados Unidos e por Israel. E ela é completamente diferente. Então, o centro da briga toda está em 2 pontos principais: o enriquecimento de urânio e a inclusão do Líbano no cessar-fogo. E aqui não tem meio termo, é preto no branco. Um lado diz estava no acordo, o outro diz isso nunca foi aceito. A Casa Branca, por sua vez, não mediu palavras. A porta-voz disse que o plano que o Irã apresentou não era o mesmo que eles tinham recebido e que o documento foi literalmente jogado no lixo. Mais direto do que isso, impossível. Enquanto isso, em Israel, a situação também era bem tensa. O governo alegava que nem foi ouvido direito nas negociações, que foi deixado de lado, e eles deixaram bem claro que nunca aceitariam cessar fogo no Líbano e que, sentindo a segurança nacional ameaçada, agiriam por conta própria, com ou sem acordo. Certo, então a gente tem duas versões que não se encaixam de jeito nenhum. Parece um beco sem saída, né? Mas tinha uma terceira parte envolvida: o mediador. E esse mediador foi o Paquistão. Foram eles que fizeram a ponte, que redigiram a proposta oficial e levaram para os dois lados. Em tese, eles seriam a fonte neutra para dizer o que de fato estava no papel. E é aqui que a história ganha um contorno impressionante. Porque, segundo o relato do Paquistão, o documento oficial, de fato, incluía o Líbano no cessar-fogo. Isso vai totalmente contra o que os Estados Unidos e Israel disseram publicamente. É um ponto que muda toda a perspectiva. E o problema é que o fracasso desse acordo não ficou só ali no Oriente Médio, não. As consequências foram globais, quase que instantâneas e muito, muito sérias. Um verdadeiro efeito dominó. Para a gente começar, o custo humano. Logo depois do colapso do acordo, esse número apareceu nos relatórios de ataques israelenses no Líbano: 254 mortes. Um impacto imediato e devastador. E não foi um ataque qualquer. Israel lançou o que foi descrito como a sua maior ofensiva desde que o conflito se intensificou. Uma operação em larga escala, com dezenas de caças, que o governo libanês classificou como um ataque direto a áreas densamente povoadas. Essa onda de choque atravessou o mundo. Na Europa, a Espanha já começou a falar em suspender acordos com Israel. E talvez o mais alarmante, a relação entre os Estados Unidos e a OTAN ficou extremamente tensa, com a própria Casa Branca admitindo que a chance de uma saída da aliança era alta, uma coisa realmente histórica. Então, o que a gente tem no final é isso, uma tentativa de paz que, ao fracassar, só serviu para expor o tamanho da desconfiança entre todos os lados. Com cada um convencido da sua própria verdade, a questão que fica no ar é: como é que se constrói um caminho para a paz se ninguém consegue nem concordar sobre quais foram as promessas quebradas?